Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E eu quero ler do versículo 13 ao versículo 7, se bem que esse trecho é muito importante. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, e não se esqueça de fazer o comentário, que é muito bom, muito importante. E vamos então à leitura. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, tem Bíblia que diz sendo Deus, é a realidade, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Meus irmãos, esta palavra, ela é tão importante, ela é poderosa, ela está nos dando um padrão, uma ética da vida cristã. E essa ética é tirada a ética de Jesus. E diz a palavra, nada façais por contenda. Por que está falando por contenda? Então o crente pode ter contenda? Sim, pode, acontece. Mas, às vezes, há aquela disputa. E vejamos, agora eu vou tomar por base o ministério. Às vezes, no ministério em geral, às vezes um quer ser mais importante do que o outro. Às vezes um pensa que é melhor do que o outro. Mas a Bíblia diz que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Me permitam vocês que estão me vendo e ouvindo. Nós estamos numa época que essa palavra humildade, ela está muito vazia em nosso meio. E tem crentes humildes? Tem obreiros humildes? Tem. Mas muitas vezes nós estamos vendo que parece que essa palavra humildade, que está na Bíblia, mas ela não está entrando em nós. Meus irmãos, infelizmente, tem tanto crente que não tem humildade, meus irmãos. Mas a palavra diz bem claro, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, um exemplo de humildade. A Bíblia, NVI, a Nova Versão Internacional, ela interpreta que ele, sendo Deus, é uma realidade. Aqui, na nossa Bíblia, está sendo em forma de Deus. Então, vejam, que sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve nele, meus irmãos? Ele era o maior, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E diz que ele, sendo em forma de Deus, ou sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele podia ser igual a Deus? Podia, porque na realidade ele era igual a Deus, fazendo parte da Trindade. O Messias. Jesus, verdadeiro homem, mas não deixou de ser verdadeiro Deus. Mas ele se humilhou, escondeu a parte interior,
Meus irmãos, note, ele aceitou pedir água para uma mulher samaritana. Ele que era Deus sendo Deus, mas estava na forma de homem. Sabia que aquela mulher era uma mulher pecadora. E ele era judeu. Mas judeu não se comunicava com os samaritanos. Mas o que é que ele fez? Ele pediu água para aquela mulher. E o que aconteceu? A mulher não deu água para ele. A mulher retrucou, lançou. Tu és judeu, pede beber a mim? Mas por que ele falou assim? Porque ele se humilhou. Ele estava vendo naquela mulher uma alma, e alma preciosa. Meus irmãos, quantas vezes nós somos exaltados e ficamos exaltados e achamos que somos melhor. Às vezes, tem irmãos que é o melhor pregador realmente, porque Deus deu para ele. Temos mulheres que Deus usa poderosamente. Temos cantora que Deus... E cadê a humildade agora? Se ele é um bom pregador, ele recebeu de quem? De Deus. Quem ele era? Estava nas trevas. Jesus salvou. É isso que a palavra está levando para nós entendermos. Então está mandando nós olhar de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos, parece que esse capítulo 2 de Filipenses nem todo lê. Ou de repente decoram. Mas será que nós estamos fazendo igual o gado, o boi, que come e está remoendo? E às vezes a pessoa sabe de cor, mas está remoendo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Há em você que está me vendo este sentimento. Se humilhar. Meus irmãos, temos que aprender de Jesus que é manso, humilde de coração. Precisamos das asas da humilhação. E à medida que nós vamos nos humilhando, nossa vida espiritual vai crescendo. Com exaltação, com espírito de grandeza, nós não ganhamos ninguém para Jesus. Mas com humildade, coisa importante, né? Às vezes, eu tenho ouvido uma história, você já ouviu? Determinada pessoa chegou numa igreja e parece que era até um obreiro que estava chegando e queria falar com o pastor, se apresentar. E quando ele chegou, no lado de fora da igreja tinha umas escadarias, ele viu aquele homem com vassoura varrendo. E quando ele chegou, olha, eu queria falar com o pastor. Aquele personagem parou e disse, sou eu mesmo. Que coisa, né? Quer dizer, não vai dizer com isso que o pastor tem que estar varrendo a igreja. Às vezes a igreja tem recurso, tem o zelador, e de repente essa igreja não tinha. Ele era o pastor e estava fazendo esse trabalho. Apresenta humildade. Meus irmãos, vamos olhar para Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Ele podia ser igual a Deus, mas ele se humilhou por ti e por mim. Vamos aprender isso? Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, que possamos ter mais espírito de humildade. E com a humildade nós vencemos, porque Tu foi manso, foi humilde de coração. E Tu disseste, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.